Enoque foi educado pelos extraterrestres. Aprendeu a língua deles. Eles o ensinaram astronomia e engenharia. Eles ditaram a ele conhecimentos tecnológicos. Como pode construir isto, como medir aquilo, como transportar os blocos de pedra. Tudo com o conhecimento e o ensino dos extraterrestres. A realidade é que extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, o livro de Enoque revela que professores extraterrestres escolheram certos indivíduos para ajudar a disseminar conhecimento à humanidade. E eles afirmam que mais evidências disso possam ser encontradas nos antigos textos sânscritos da Índia. Pune, Índia. No centro desta vasta metrópole está o Instituto de Pesquisa Oriental Bhandarkar. Sua coleção abriga os manuscritos mais antigos conhecidos dos Vedas, os textos religiosos que formam a base do hinduísmo. Esses ensinamentos sagrados têm mais de 8.000 anos, e os hindus acreditam que eles vêm diretamente dos deuses. A palavra Veda significa conhecimento em sânscrito, e há uma associação próxima com um tipo especial de sabedoria ou conhecimento transmitido através dos Vedas. Originalmente, os Vedas foram revelados pelos deuses a uma classe especial de escolhidos espirituais. E os Vedas foram transmitidos oralmente, de geração em geração, por muito tempo. Os Vedas faziam parte da tradição secreta do hinduísmo, confiada apenas aos guardiões do conhecimento. Um grupo muito seleto de estudiosos que mantinham poderoso saber, às vezes chamado de siddhis, ou poderes espirituais, que outras pessoas não estariam prontas para receber. Os Vedas e outros antigos textos sânscritos da Índia contêm passagens detalhadas que descrevem seres divinos que desceram do céu e compartilharam conhecimento com um grupo seleto de pessoas. Os Vedas nos dizem que os humanos foram ensinados a cantar, orar e entoar cânticos para se comunicar com os deuses. Os Vedas estão repletos de menções a carruagens voadoras chamadas Vimanas. Há uma parte muito interessante no Mahabharata onde o rei Revita, de fato, visita o palácio celestial de Brahma. Brahma era o deus criador do hinduísmo, de quem tudo se originou. O rei Revita foi levado aos céus em uma carruagem para visitar um palácio gigantesco. Encontros semelhantes com professores misteriosos podem ser encontrados nas tradições de muitas outras culturas antigas ao redor do mundo. No budismo, o imperador Ashoka consultava uma sociedade secreta chamada os 9 Homens Desconhecidos, que possuíam o conhecimento do universo. Sociedades semelhantes existiam no Antigo Egito, onde ideias e conhecimentos eram ensinados apenas a um grupo muito seleto. Essa é a conexão com a teoria dos antigos astronautas. Não é que todas essas culturas, de repente, tenham surgido com as mesmas ideias, mas de acordo com as lendas e mitologias que nossos ancestrais nos deixaram, eles afirmam que esse conhecimento foi dado a eles pelos chamados deuses que desceram dos céus. Seria possível que certas pessoas estiveram em contato direto com professores extraterrestres no passado distante? Os teóricos dos antigos astronautas dizem que sim, e sugerem que essa comunicação continua até os dias de hoje. Como evidência, eles apontam para uma nobre russa do século XIX, cujas alegações de professores de outro mundo estabeleceram as bases do que seria conhecido como a teoria dos antigos astronautas. Nova York, 1875. Madame Helena Blavatsky funda um novo grupo chamado Sociedade Teosófica, dedicado a pesquisar e revelar as civilizações perdidas e a sabedoria esquecida do mundo antigo. Madame Blavatsky era uma aristocrata russa muito bem educada
que tinha o objetivo de encontrar a teoria unificada das religiões. Ela começou a reunir várias tradições diferentes, identificando onde elas se sobrepunham e se repetiam, criando um tipo de ensinamento de sabedoria, digamos assim. Na metade e no final do século XIX, esse movimento era muito popular. Teosofia significa sabedoria dos deuses. E a ideia da sociedade era estudar a sabedoria antiga. E um dos principais objetivos da sociedade teosófica era a criação de uma fraternidade universal, independentemente de raça, credo ou cor. Antes de chegar a Nova York, Blavatsky viajou extensivamente pelo Egito e pela Índia, absorvendo conhecimento esotérico antigo. Madame Blavatsky se interessou pelo mundo esotérico ainda na adolescência. E, na idade adulta, ela embarcou em grandes aventuras que finalmente a levaram à Índia e ao Tibete. Durante esse processo, ela começou a se comunicar com inteligências conhecidas como Mahatmas ou mestres ascensionados. Ela afirmava que esses mestres ascensionados eram, na verdade, mestres de civilizações que existiram na Terra muito antes da raça humana. Esses mestres transmitiam o conhecimento e ela os usava para poder orientar outras pessoas. Esses seres haviam alcançado um estado superior de consciência, se comunicando telepaticamente e materializando objetos, entre outras coisas. Em 1877, Madame Blavatsky publicou suas ideias no livro Isis Sem Véu. Mas, em vez de se apropriar do crédito, ela afirmou que seu conhecimento vinha de uma fonte invisível. Uma das coisas que Helena Blavatsky ensinava era a ideia de escrita automática. Isso significava que, em um estado meditativo, a mão dela era guiada pelos mestres ascensionados. Você podia escrever sem saber o que estava escrevendo. E o conteúdo seria instruções que eram passadas dos mestres antigos. Dizem que ela escreveu todo o seu primeiro livro, Isis Sem Véu, de Olhos Fechados, por meio de escrita automática. Ela era o canal que trouxe essas informações à tona. De acordo com Madame Blavatsky, os mestres ascensionados ensinaram a ela sobre civilizações antigas e uma sabedoria profunda que se perdeu com o tempo. Ela descreveu a existência de civilizações prévias, como Atlântida, Lemúria e a chamada Terra Imperecível. Ela retrocedeu a origem da civilização para muito mais longe no tempo. Segundo a Madame Blavatsky, a Atlântida e Lemúria foram destruídas no dilúvio descrito na Bíblia. Em muitos aspectos, a visão dela, da Terra e do passado, é um precursor da teoria dos antigos astronautas, na qual ela também menciona deuses vindos do espaço. Muitas figuras importantes se juntaram à sociedade teosófica, como Thomas Edison, o poeta laureado com o Nobel W.B. Yeats e o herói da Guerra Civil Americana Abner Doubleday, inventor do beisebol. Mas Madame Blavatsky teve uma influência particularmente profunda sobre um jovem estudante de direito indiano chamado Mohandas Gandhi. Gandhi, em pessoa, esteve no salão da Madame Blavatsky em 1889, quando era um estudante de direito em Londres. Ele ficou completamente cativado por ela e profundamente transformado por esse encontro. Foi ela quem apresentou Gandhi ao Bhagavad Gita, uma das grandes obras de sua própria nação e religião. Foi, na verdade, através dessa introdução ao Bhagavad Gita que Gandhi desenvolveu o conceito de Ahimsa, sua filosofia de não violência. Inspirado, em parte, pelos ensinamentos de Blavatsky, o jovem advogado tornou-se um ativista dos direitos civis. E em 1947, Mohandas Gandhi liderou a Índia rumo à independência do domínio britânico. Gandhi, até o último dia de sua vida, só tinha palavras positivas sobre a teosofia. Será que os ensinamentos de Madame Blavatsky foram resultado da influência de misteriosos mestres ascensionados? E se sim, quem ou o que eles eram?